No hospital, meu marido disse: "Aproveite seus últimos dias, eu fico com tudo." Quando ele foi embora, fiz uma única ligação. Ele ainda gritou: "Você não tem escolha." Até ouvir a voz que o acordou na manhã seguinte. Meu nome é Helena Cristina Monteiro. Tenho 48 anos. Sou contadora com registro no CRC há 23 anos. E esta é a história de como meu próprio marido tentou me enterrar viva para ficar com minha herança de 2,3 milhões de dólares. O que ele não esperava é que uma mulher de 48 anos, internada numa cama de hospital com pneumonia grave que quase me matou, ainda tivesse forças suficientes para destruir completamente a vida dele e expor a rede de mentiras que ele construiu durante 16 anos de casamento. Se você é casada e já desconfiou do seu marido, deixa o like, porque o que você vai ouvir agora vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre o homem que dorme do seu lado. Vai te fazer repensar cada "eu te amo" que já ouviu, cada promessa de futuro que já acreditou, cada vez que cedeu em algo importante pelo bem do relacionamento. Conheci Roberto Henrique Silva há 16 anos numa festa de fim de ano da Petróleo Brasileiro S.A., onde eu trabalhava como contadora sênior na área de auditoria interna. Era dezembro de 2008. Eu tinha acabado de ser promovida e estava comemorando com os colegas num evento elegante no Hotel Copacabana Palace. Roberto era representante comercial da fornecedora de equipamentos industriais. 10 anos mais novo que eu, 1,89 de altura. Cabelos castanhos bem penteados, sorriso fácil e conversa envolvente que me conquistou em 15 minutos de papo. Eu tinha acabado de me divorciar do meu primeiro casamento. Um relacionamento que durou 12 anos com Paulo Sérgio, engenheiro civil, mas que se desgastou com a rotina, a falta de ambição dele e a diferença de valores sobre dinheiro e planejamento futuro. Roberto apareceu como um sopro de ar fresco na minha vida profissional e pessoal. Dizia que eu era a mulher mais inteligente que já tinha conhecido, que minha experiência profissional o impressionava profundamente, que queria construir uma vida sólida e próspera comigo. "Helena, você é diferente de todas as mulheres que conheci", dizia ele, me olhando nos olhos com intensidade. "Você tem substância, tem propósito, sabe exatamente o que quer da vida. Isso é raro e muito atraente." Eu me sentia valorizada, respeitada, admirada por alguém que parecia entender minha ambição profissional e meu desejo de independência financeira. Nossa vida conjugal começou como um verdadeiro conto de fadas que eu pensava que só existia em filmes românticos. Compramos uma casa linda de 280 metros quadrados no Recreio dos Bandeirantes, bairro nobre da zona oeste do Rio. Eu entrei com a entrada de 180 mil reais da minha reserva pessoal que tinha guardado durante 8 anos de trabalho dedicado. Ele assumiu o financiamento de 420 mil em 25 anos pelo sistema da Caixa Econômica Federal. Decoramos cada cômodo juntos nos fins de semana, como um casal apaixonado planejando o futuro. Escolhemos o sofá de couro italiano para a sala, a mesa de jantar de madeira maciça para 8 pessoas, o home theater que ele tanto queria, a cozinha planejada com ilha central onde eu adorava preparar jantares especiais. Plantamos rosas vermelhas, jasmins e uma pequena horta de temperos no jardim de 150 metros quadrados. Sonhávamos com viagens que faríamos pela Europa, Estados Unidos e Ásia quando nossa situação financeira estivesse ainda mais consolidada. Eu acreditava sinceramente que éramos parceiros de verdade, que tinha encontrado finalmente alguém que me valorizava pelo que eu era. Uma mulher independente, bem-sucedida, dona do próprio nariz, que sabia exatamente onde queria chegar na vida. Roberto me fazia sentir que minha inteligência era sedutora, que meu sucesso profissional era motivo de orgulho para ele, que juntos formaríamos um casal power que todo mundo respeitaria e admiraria. Como esposa, sempre confiei cegamente nele porque acreditava que tinha escolhido um companheiro de verdade. Quando ele sugeriu que eu adicionasse o nome dele na conta corrente, onde ficavam minhas economias de 85 mil, concordei sem pestanejar. "Somos casados, amor. O que é seu é meu e vice-versa", dizia ele me abraçando pela cintura na cozinha enquanto eu preparava o café da manhã.
Isso é o que fazem casais que se amam de verdade. Quando pediu para eu assinar como avalista em alguns contratos dele na empresa, assinei sem nem ler direito todos os detalhes e cláusulas. É só uma formalidade burocrática, você sabe que eu jamais te prejudicaria. Repetia com aquele sorriso encantador que me desarmava completamente. A empresa exige 2 avalistas para contratos acima de 50 mil Harleys e você tem um CPF limpo e renda alta. É só isso. Pensei que era um casamento sólido construído em bases verdadeiras de respeito mútuo e parceria. Tínhamos uma rotina gostosa que eu adorava. Eu chegava do escritório às 19h30. Ele preparava o jantar. Sabia cozinhar muito bem, fazia um risoto de camarão delicioso e um bife à parmegiana que eu elogiava sempre. Conversávamos sobre nossos dias de trabalho, ele me contava sobre os clientes que atendia, eu compartilhava os desafios da auditoria interna e as oportunidades de crescimento na empresa. Planejávamos reformas na casa todos os fins de semana, sonhando com a piscina que construiríamos no quintal, o closet que eu queria no quarto principal, a oficina que ele montaria na garagem para seus projetos pessoais. Fins de semana na nossa casa de praia em Búzios, que compramos em 2010, eram nossa válvula de escape, onde fazíamos amor na varanda, ouvindo o barulho do mar e planejávamos nossa aposentadoria aos 55 anos. Nossa vida sexual era boa e satisfatória. Ele me fazia sentir desejada mesmo aos 40 e poucos anos, numa época em que muitas mulheres da minha idade já se sentiam invisíveis. Roberto tinha atenção aos detalhes, sabia o que eu gostava, me elogiava constantemente. Helena, você é uma mulher incrível. Tenho sorte de ter uma esposa tão linda e inteligente, dizia depois de fazermos amor, me abraçando forte e beijando meu pescoço. Dividíamos as contas da casa meio a meio, aparentemente, mesmo eu ganhando quase o triplo do salário dele como contadora sênior de uma multinacional. Ele ganhava entre 6 mil e 8 mil reais por mês, com as comissões de vendas na área industrial. Eu recebia 18.500 líquidos mensais, mais participação nos lucros, que variava entre 25 mil e 40 mil reais por ano. O patrimônio foi se construindo aos poucos, de forma organizada e planejada. Meu salário mensal de 18.500 reais mais as consultorias que fazia como autônoma nos fins de semana rendiam bem e permitiam um padrão de vida confortável. Roberto sempre dizia que era temporário ganhar menos, que logo seria promovido a gerente regional e dobraria a renda. Eu bancava a maior parte dos gastos da casa sem problemas, afinal, éramos uma família construindo um futuro juntos. Helena, quando eu virar gerente, você vai poder diminuir o ritmo se quiser, dizia ele me massageando os ombros depois de um dia estressante de trabalho. Vai poder focar mais nos seus projetos pessoais, talvez abrir sua própria empresa de consultoria. Eu acreditava nessas promessas porque me pareciam sinceras e realistas. Em setembro de 2019, minha mãe, Maria Aparecida, faleceu aos 71 anos depois de uma batalha corajosa contra o câncer de mama, deixando uma herança considerável que tinha acumulado durante toda a vida como professora aposentada e investidora conservadora. 850 mil reais em dinheiro aplicado em CDBs e Tesouro Direto, mais um apartamento de 120 metros quadrados avaliado em 680 mil reais, no centro de Niterói, além de joias antigas da família avaliadas em 45 mil reais. Como filha única, tudo ficou para mim através de inventário que demorou 8 meses para ser concluído. Roberto foi meu grande apoio emocional nesse período extremamente difícil e doloroso. Segurou minha mão durante todas as 72 horas de velório, me consolou nas madrugadas quando eu chorava de saudade, lembrando da voz dela, ajudou com toda a papelada burocrática do inventário, inclusive acompanhando-me ao cartório e ao fórum diversas vezes. Sua mãe te deixou bem protegida, amor. Dona Maria era uma mulher sábia que sempre pensou no seu futuro, dizia ele me beijando a testa com carinho enquanto eu assinava documentos do inventário. Vamos investir esse dinheiro com inteligência para nosso futuro, para garantir uma velhice tranquila e próspera. Suas palavras me consolavam e me davam esperança de que juntos honraríamos a memória da minha mãe.
Investi toda a herança em CDBs de grandes bancos e fundos DI conservadores, seguindo as orientações dele, que sempre se disse muito entendido de mercado financeiro e investimentos. Helena, você entende de números empresariais, mas investimentos pessoais é outra ciência, explicava ele me mostrando gráficos e planilhas no computador. Deixa comigo que eu estudo as melhores opções para maximizar nossos rendimentos. O apartamento da minha mãe ficou alugado para uma família de classe média, gerando uma renda extra de 3.200 ralhas mensais, que complementava nosso orçamento familiar. Nossa vida estava financeiramente confortável. Estávamos planejando uma viagem de 3 semanas para a Europa no final de 2020. Paris, Roma, Barcelona, Amsterdã, gastando cerca de 35 mil reais que tínhamos reservado especificamente para essa lua de mel tardia. Acreditei sinceramente que éramos parceiros construindo um futuro sólido juntos. Quando Roberto sugeria investimentos, eu confiava na pesquisa dele. Quando ele assumia responsabilidades financeiras da casa, eu ficava grata por ter um marido participativo. Quando ele me aconselhava sobre decisões importantes, eu valorizava ter alguém para dividir responsabilidades. O que fiz depois disso, ele nunca imaginou que sua esposa submissa era capaz de executar. Porque por 16 anos inteiros, Roberto me viu como uma mulher dedicada, confiante, previsível, que colocava o casamento acima de tudo na vida. Ele me conhecia como alguém que evitava conflitos a qualquer custo, que preferia ceder e negociar a brigar e confrontar, que acreditava piamente no poder do diálogo e da compreensão mútua para resolver qualquer problema conjugal. Era exatamente assim que ele queria me ver: previsível, controlável, ingênua, dependente emocionalmente dele para validar minhas decisões importantes. Roberto tinha construído uma imagem de mim como a esposa perfeita que trabalhava muito, ganhava bem, mas que precisava da orientação masculina dele para questões práticas da vida. Mas no dia 15 de março de 2024, quando eu estava internada com pneumonia bilateral grave no Hospital São Lucas, lutando contra uma infecção bacteriana que quase me matou e me deixou 5 dias na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, Roberto mostrou sua verdadeira face cruel e calculista pela primeira vez em 16 anos de casamento. E foi nesse momento de vulnerabilidade extrema, quando eu estava literalmente entre a vida e a morte, que descobri que tipo de homem psicopata havia dividido minha cama, minha casa, meu dinheiro e meus sonhos por quase 2 décadas inteiras da minha vida. A dedicação ao casamento me cegou durante todos esses anos como uma venda nos olhos. Fiz sacrifícios enormes pela nossa família, que hoje reconheço como sinais de alerta. Recusei 3 propostas de trabalho em São Paulo e Brasília, com salários 40% maiores. Cancelei pelo menos 15 viagens com amigas para ficar em casa com ele nos fins de semana. Diminuí drasticamente o contato com alguns parentes que ele dizia não fazer bem para nossa harmonia conjugal. Sempre pensei que era o preço justo a pagar por um relacionamento sólido, maduro, construído na base da confiança e do respeito mútuo. Roberto me convenceu de que esses sacrifícios eram naturais numa parceria verdadeira, que casais apaixonados abrem mão de algumas coisas individuais para construir algo maior e melhor juntos. No começo, ele era atencioso demais, de uma forma que agora percebo ser obsessiva e controladora, mas que na época eu interpretei como amor genuíno e cuidado dedicado. Roberto chegava do trabalho às 19 horas e queria saber detalhadamente como foi cada minuto do meu dia. Que reuniões tive, com que clientes conversei, que decisões tomei, quanto dinheiro entrou na minha conta pessoal, que problemas surgiram na empresa, até mesmo que roupa usei e se recebi elogios de alguém. É curiosidade de quem te ama de verdade, dizia ele me abraçando pela cintura enquanto eu contava sobre meu dia. Quero participar da sua vida em todos os aspectos, ser seu melhor amigo e confidente. Eu achava romântico um homem se interessar tanto pela minha carreira profissional, especialmente depois do meu primeiro casamento, onde Paulo mal perguntava como estava meu trabalho. Parecia o homem perfeito para uma mulher independente como eu.
Diferente do meu ex-marido, que vivia reclamando dos meus horários de trabalho e das responsabilidades que eu tinha na empresa, Roberto aparentava admirar genuinamente minha dedicação profissional e meu sucesso financeiro. Elogiava minha inteligência para números, dizia que eu tinha cabeça para negócios, que era sortudo de ter uma esposa tão competente e respeitada no mercado. Quando eu chegava tarde de alguma consultoria que fazia nos fins de semana, ele me esperava com jantar pronto na mesa e velas acesas, perguntando carinhosamente quanto tinha faturado no dia e se o cliente tinha ficado satisfeito com meu trabalho. Conta tudo, amor. Como foi a apresentação? Eles aprovaram sua proposta? Você conseguiu o valor que estava pedindo? Começou querendo saber de tudo sobre minhas finanças pessoais de forma gradual e aparentemente carinhosa. Amor, precisamos organizar nossa vida financeira como casal maduro, argumentava ele, me mostrando planilhas no Excel que fazia nos fins de semana. Não dá para ficar cada um cuidando do seu dinheiro separadamente como namorados adolescentes. Somos uma família agora, temos responsabilidades e sonhos em comum. Gradualmente, fui compartilhando informações detalhadas sobre meus investimentos, minha previdência privada, as aplicações que tinha feito ao longo de 15 anos de carreira, até mesmo senhas de internet banking e extratos mensais. Ele sempre tinha sugestões técnicas para otimizar nossos rendimentos e diminuir os custos operacionais dos nossos investimentos conjuntos. Helena, você está pagando 150 por mês de taxa de administração nesse fundo. Conheço opções melhores com rentabilidade similar e custo menor, dizia ele me mostrando pesquisas que fazia na internet. Deixe eu cuidar disso para você. Vou transferir para investimentos mais inteligentes. E eu concordava porque confiava na dedicação dele em estudar o mercado financeiro. Dizia que era proteção quando começou a questionar cada centavo dos meus gastos pessoais de forma sistemática e detalhada. Helena, você gastou 800 horas numa reunião com as amigas? Não acha um valor excessivo para um almoço? Ou então, essa consultoria de beleza de 1.200 dólares todo mês é realmente necessária? A gente podia estar investindo esse dinheiro para nossa aposentadoria. Eu explicava pacientemente que eram investimentos na minha imagem profissional, que uma contadora sênior precisava ter aparência impecável para transmitir credibilidade aos clientes, mas ele sempre tinha contra-argumentos econômicos sobre como poderíamos economizar para nossos objetivos em comum mais importantes. Amor, não estou criticando você, estou tentando otimizar nosso orçamento familiar, dizia ele, me abraçando depois de questionar algum gasto. Somos um time, e todo time precisa de estratégia financeira para vencer no jogo da vida. Essas frases me convenciam de que ele estava sendo um marido responsável e preocupado com nosso futuro. Fui perdendo contato com amigas antigas aos poucos, de forma tão sutil que nem percebi o isolamento acontecendo. Roberto sempre tinha uma desculpa plausível para não participar dos encontros sociais. Estava cansado do trabalho, não se sentia bem fisicamente, tinha outros compromissos inadiáveis, achava o local muito caro ou muito longe de casa. Quando eu ia sozinha para almoços com as amigas, ele ficava de cara amarrada a tarde toda e depois me questionava detalhadamente sobre o que conversei, com quem falei, por que demorei tanto para voltar, se alguém falou mal dele ou do nosso casamento. Essas suas amigas solteiras não são boa influência para uma mulher casada comprometida, dizia com tom sério. Elas não entendem o que é construir uma família e fazer sacrifícios por amor verdadeiro. Minha família virou problema gradual e sistematicamente. Minha mãe, que sempre foi muito presente na minha vida e me ligava todos os dias para conversar, começou a ser vista como intrometida e possessiva. Dona Carmen liga muito aqui em casa, Helena. Parece que ela não aceita que você tem um marido agora e não precisa mais dela para tomar decisões, reclamava Roberto com frequência. Sua mãe te infantiliza, amor. Ela não consegue ver que você cresceu e tem uma família própria agora, insistia ele sempre que minha mãe sugeria alguma coisa ou demonstrava preocupação com alguma decisão nossa. Um casal maduro não pode ficar dependendo da aprovação dos pais para tudo.
Quando minha irmã mais nova, Patrícia, se separou do marido em 2017 e precisou de apoio emocional e financeiro temporário, Roberto me convenceu a manter distância física e emocional. Helena, você não pode resolver a vida de todo mundo. Sua irmã é adulta e tem que aprender a resolver os próprios problemas, argumentava ele. Nossa família somos nós dois e não podemos deixar problemas externos contaminarem nossa harmonia conjugal. Ele assumiu todas as contas da casa gradualmente, dizendo que era para simplificar nossa organização financeira e otimizar nosso tempo. Você já trabalha tanto, amor. Deixa que eu cuido dessa parte burocrática chata de boletos e pagamentos, insistia Roberto sempre que eu oferecia ajuda com a administração doméstica. Passou a receber meu salário integralmente na conta conjunta que abriu em 2011 e me dava uma mesada semanal de R$ 1.500 para gastos pessoais como almoços, combustível, roupas e produtos de higiene. É mais prático assim, você não precisa se preocupar com extratos e saldos, justificava ele. Sobra mais tempo para você focar nas suas responsabilidades profissionais. Quando questionava algum gasto que aparecia no extrato ou perguntava sobre nossa situação financeira geral, ele sempre tinha planilhas detalhadas e justificativas técnicas prontas. Helena, olha aqui no Excel, gastamos R$ 3.200 com supermercado, R$ 1.800 com combustível, 950 com energia elétrica. Tudo dentro do orçamento que planejamos juntos no começo do ano. Dizia que eu não entendia de dinheiro sempre que sugeria investimentos diferentes ou questionava rentabilidades baixas das nossas aplicações. Helena, você é ótima com números corporativos no trabalho, mas investimentos pessoais é outra história completamente diferente, explicava ele com paciência exagerada. Deixa comigo que eu estudo o mercado financeiro todos os dias e acompanho as tendências econômicas. Quando herdei os R$ 1.530.000 da minha mãe, em 2019, foi Roberto quem pesquisou exaustivamente as melhores opções de investimento e me orientou detalhadamente onde aplicar cada centavo. Amor, CDB do Banco do Brasil rende 105% do CDI com liquidez diária. É seguro e rentável, dizia-me mostrando simulações no computador. Eu confiava totalmente na palavra dele porque parecia ter estudado muito. Trabalhei durante 15 anos intensos e ganhei exatos 2.847.600 líquidos nesse período, sem contar 13º, férias, participação nos lucros e as consultorias extras que fazia nos fins de semana. Herdei da minha mãe R$ 1.530.000, considerando o valor do apartamento vendido em março de 2021 por R$ 750.000. Todo esse dinheiro, mais de 4,3 milhões, passou pelas mãos de Roberto de alguma forma, seja através da conta conjunta, seja pelos investimentos que ele administrava em nosso nome conjunto. Ele me fazia acreditar que eu era péssima com planejamento financeiro familiar, apesar de ser competente profissionalmente. Helena, você sabe ganhar dinheiro trabalhando, mas não sabe administrar um lar e pensar no futuro da família, repetia constantemente. Se fosse só por você, já teríamos gastado tudo em bobagens supérfluas e estaríamos endividados até o pescoço. Gradualmente fui internalizando a ideia de que, apesar de ser extremamente competente no ambiente corporativo, precisava da orientação e supervisão dele para as finanças domésticas e decisões de investimento familiar. Cada um tem seu talento, amor. O seu é ganhar dinheiro. O meu é administrar e fazer render, dizia ele me beijando a testa. Dizia que sem ele eu não seria nada emocionalmente, que minha competência profissional não me fazia uma pessoa completa. Helena, você é muito inteligente tecnicamente, mas não tem jogo de cintura social. Eu que te ajudo a ser mais carismática, mais leve, mais interessante nas conversas, argumentava Roberto sempre que eu recebia algum reconhecimento no trabalho. Quando eu recebia elogios importantes no trabalho ou fechava contratos de consultoria significativos, ele sempre diminuía a conquista. Foi sorte, amor. Ou o cliente já estava decidido a fechar. Qualquer pessoa minimamente competente fecharia esse negócio. Ou
Você teve a ajuda de uma boa equipe, não foi mérito só seu. Me chamava sutilmente de incompetente para questões práticas da vida cotidiana. Você não sabe nem trocar uma lâmpada queimada, Helena. Sorte que tem um homem aqui em casa para resolver as coisas práticas e burocráticas. Sem mim, você seria uma mulher solitária cheia de dinheiro, mas sem ninguém para compartilhar a vida e te ensinar sobre relacionamentos. Essas frases, aparentemente carinhosas, iam minando minha autoestima aos poucos, me fazendo sentir que, apesar do sucesso profissional, eu era incompleta como pessoa e dependente dele para ser feliz. Helena, você é uma mulher maravilhosa, mas muito focada no trabalho. Eu te equilibro, te ensino a relaxar e aproveitar a vida, dizia ele me abraçando. Dizia que eu era uma carga emocional para outras pessoas, que ninguém realmente se importava comigo além dele. Suas amigas te toleram por educação e por interesse, Helena. Você tem dinheiro, então elas se fingem de amigas. Sua família liga por obrigação familiar, não porque realmente se importa com seus sentimentos. Eu sou o único que realmente te entende e aceita como você é, com todas suas limitações sociais e emocionais. Isso me fazia sentir profundamente grata por ter alguém que me aguentava e aceitava, que via valor em mim, além do dinheiro que ganhava. Roberto se posicionava como meu salvador emocional, a única pessoa no mundo que me amava de forma verdadeira e desinteressada. Ele negava sistematicamente coisas que eu tinha certeza absoluta que aconteceram, me fazendo questionar minha própria sanidade mental. Helena, você está imaginando coisas que não existem. Eu nunca disse isso que você está falando. Insistia com cara de sinceridade. Ou, você deve ter entendido errado a situação. Eu estava falando de outra coisa completamente diferente. Quando eu confrontava sobre gastos específicos que não reconhecia nos extratos, ele sempre tinha explicações detalhadas que me faziam questionar minha própria memória e percepção da realidade. Helena, você autorizou essa compra na terça-feira passada, lembra? Estávamos assistindo televisão e você disse, pode comprar, amor. Me fazia questionar minha memória constantemente, com situações que eu tinha certeza que não aconteceram da forma que ele descrevia. Você não lembra que conversamos detalhadamente sobre isso, quando, na verdade, nunca tínhamos conversado sobre o assunto? Você me pediu para fazer essa transferência semana passada, quando eu tinha certeza absoluta que não pedi nada do tipo. Aos poucos fui perdendo completamente a confiança na minha própria percepção da realidade, dependendo da versão dele sobre conversas, acordos e decisões que supostamente tomamos juntos. Roberto se tornou minha memória externa, minha referência sobre o que era real ou imaginário. Se você já passou por isso no casamento, comenta aí embaixo. Porque o que eu descobri depois é que essa é uma estratégia muito comum de homens manipuladores. Eles atacam sistematicamente nossa autoestima, nossa memória, nossa confiança, nossa rede de apoio social, até a gente ficar completamente dependente da versão deles sobre nossa própria vida e nossa própria identidade. Foi quando comecei a perceber o padrão sistemático que as peças se encaixaram e tudo fez sentido. Em meados de 2023, notei que nossa conta conjunta tinha sempre menos dinheiro do que deveria ter considerando nossas receitas mensais. Roberto explicava com gráficos coloridos e planilhas detalhadas sobre gastos domésticos necessários e investimentos estratégicos de longo prazo. Quando questionava valores específicos ou pedia para ver comprovantes de alguns gastos maiores, ele se irritava visivelmente. Helena, você está duvidando da minha honestidade? Depois de tudo que construímos juntos, depois de eu cuidar do nosso dinheiro durante todos esses anos? A culpa que eu sentia por questionar era maior que a curiosidade sobre os números. Mas o que descobri no celular dele numa madrugada de dezembro de 2023 me fez desabar emocionalmente de uma forma que nunca imaginei possível. E foi aí que percebi que os 16 anos inteiros que vivi ao lado desse homem foram uma mentira completa, uma farsa elaborada, uma representação teatral onde eu era a única pessoa que não sabia que estava assistindo uma peça de ficção.
A descoberta foi tão chocante e devastadora que me fez entender que eu não conhecia absolutamente nada sobre a verdadeira personalidade da pessoa com quem dividia minha cama todas as noites durante 16 anos da minha vida adulta. Quando o celular tocou às 22h35 de uma terça-feira de dezembro e eu atendi pensando que era para mim, já que Roberto estava no banheiro tomando banho, ouvi uma voz feminina jovem e carinhosa dizendo: "Oi, meu amor lindo, já conseguiu resolver a situação da conta no banco? Estou ansiosa para a nossa viagem romântica no fim do ano que você prometeu." Gelei na hora. Meu corpo inteiro ficou paralisado. A mulher continuou falando com intimidade. "Beijão enorme, meu amor da minha vida. Te amo muito mesmo. Mal posso esperar para sermos só nós dois para sempre, sem ninguém mais atrapalhando nossa felicidade e nossos planos de futuro." Quando Roberto saiu do banheiro de toalha e viu minha cara de choque segurando o celular dele, inventou rapidamente que era uma cliente confundindo números. Abri o notebook dele às 3h da madrugada, enquanto ele dormia profundamente depois de tomar 2 comprimidos de melatonina, hábito que desenvolvi durante anos para não fazer barulho quando chegava tarde do trabalho. A senha eu sabia perfeitamente. Ironicamente, ele usava minha data de nascimento, 15.5/1/75. No histórico de conversas do WhatsApp Web, descobri não uma, mas 3 relações paralelas intensas e elaboradas. Conversas íntimas detalhadas, declarações de amor eterno, promessas específicas de futuro, planejamentos de viagens, até mesmo discussões sobre casamento e filhos. Uma das mulheres era Carla Mendes, 28 anos, secretária da empresa Equipamentos Industriais Santos, onde ele trabalhava há 8 anos. Outra era Mônica Ribeiro, 35 anos, proprietária de uma loja de roupas femininas que era cliente dele há 4 anos. A terceira era Fernanda Costa, 31 anos, uma vizinha divorciada que morava 2 quadras da nossa casa e que eu cumprimentava educadamente na rua. Conversas com outras mulheres mostravam um padrão perturbador e meticuloso de manipulação emocional. Para Carla: "Minha esposa não me entende emocionalmente, amor. Ela só se importa com trabalho e dinheiro, nunca tem tempo para intimidade real." Para Mônica: "Estou casado oficialmente, mas é só no papel mesmo. Não há mais amor verdadeiro, só conveniência financeira e social." Para Fernanda: "Helena é uma boa pessoa no fundo, mas nosso casamento morreu há anos. Estou só esperando o momento financeiro certo para me separar e recomeçar minha vida." Cada relacionamento tinha características específicas e promessas personalizadas. Para Carla, ele prometia casamento em Las Vegas, assim que se divorciasse. "Vamos nos casar numa capelinha linda com vista para o deserto, só nós dois e nossa felicidade." Para Mônica, planejava mudança para o interior de São Paulo. "Vou abrir uma empresa própria numa cidade pequena e você vai ser minha sócia e esposa." Para Fernanda, sonhava com viagens pela Europa. "Vamos conhecer Paris, Roma, Barcelona, vivendo como um casal apaixonado, sem pressa de voltar." Transferências que eu não sabia absolutamente nada sobre apareceram nos extratos que imprimi secretamente da nossa conta conjunta durante madrugadas insones. Roberto havia transferido $35.500 para Carla em empréstimos diversos ao longo de 2 anos, $8.000 para ajudar a mãe dela com cirurgia, $12.000 para curso de especialização profissional, $15.500 para reforma do apartamento que ela aluga, $22.800 para Mônica para ajudar com problemas familiares urgentes, $7.000 quando o pai dela foi internado, $9.800 para capital de giro da loja em dificuldades, $6.000 para tratamento dentário necessário, $18.700 para Fernanda para reforma do apartamento dela, $5.200 para trocar o piso da sala, $7.500 para reformar completamente o banheiro, $6.000 para comprar móveis novos. Todo esse dinheiro, mais de $77.000 em 2 anos, saiu da nossa conta conjunta, onde ficava meu salário integral e os rendimentos dos meus investimentos. Dinheiro que eu suava para ganhar,
trabalhando 10 horas por dia, estava sendo usado para sustentar relacionamentos extraconjugais e impressionar mulheres mais jovens. Comecei a rastrear nosso dinheiro com a perícia técnica que aprendi em 15 anos de contabilidade e auditoria interna. Descobri movimentações extremamente suspeitas que datavam de janeiro de 2021. Saques regulares de 5.000 a 8.000 mensais que Roberto justificava como investimentos em renda variável de alto rendimento ou aplicações em criptomoedas com potencial de crescimento. Transferências para contas que não conhecia em bancos digitais, Nubank, Inter, C6 Bank, PicPay. Compras em cartão de crédito de itens que nunca vi em casa, joias caras, perfumes importados, roupas masculinas de marca, até mesmo eletrodomésticos. Pagamentos para serviços que nunca contratamos. Hotéis em cidades que nunca visitamos juntos, restaurantes caros onde nunca jantamos, até mesmo passagens aéreas para destinos que ele dizia ser viagens a trabalho. Contratei um detetive particular sem Roberto saber absolutamente nada. Recomendação de Dortará. Sandra Almeida, amiga advogada que conheci na faculdade. Paulo Henrique Cardoso, ex-policial civil com 20 anos de experiência em investigações conjugais, começou a monitorar discretamente todos os passos do meu marido por 2.500 semanais, pagos com dinheiro da minha conta poupança pessoal. Em apenas 2 semanas, Paulo tinha relatórios fotográficos detalhados e cronogramas precisos. Roberto saía do trabalho pontualmente às 18 horas, mas só chegava em casa entre 21h30 e 22 horas. Nesses intervalos de 3 horas e meia, visitava sistematicamente as casas das amantes em sistema de rodízio organizado. Segundas e quartas-feiras com Carla no apartamento dela em Copacabana, terças e quintas-feiras com Mônica na casa dela em Tijuca, sextas-feiras alternadas com Fernanda no apartamento dela em Barra da Tijuca. Descobri através do relatório do detetive que eram, na verdade, 127.300 desviados da nossa conta nos últimos 2 anos e meio. Paulo rastreou gastos específicos com hotéis em Petrópolis, Búzios, Paraty e até mesmo Rio das Ostras. Viagens românticas que Roberto fazia com as amantes enquanto me dizia que estava visitando clientes no interior ou participando de treinamentos da empresa. Restaurantes caros onde nunca jantamos juntos. Ouro, Mi, Cipriani, Zuca, Casa do Bacalhau. Joias compradas em lojas do Shopping Leblon e Barra Shopping que nunca recebi. Pulseiras de ouro, colares de prata, brincos com pedras preciosas, até mesmo lingeries caras da Hope e da Liz, que claramente não eram do meu tamanho. Ele comprava presentes íntimos para as 3 amantes regularmente. Havia 3 relacionamentos paralelos intensos, rodando simultaneamente há mais de 4 anos, cada um com promessas de futuro, presentes regulares, viagens românticas e até mesmo planos de moradia conjunta. Roberto não estava apenas me traindo, estava vivendo 3 vidas paralelas completas, sendo o marido emocional de 3 mulheres diferentes além de mim. A secretária Carla sabia detalhes íntimos sobre nossa vida financeira, porque Roberto compartilhava informações confidenciais sobre mim durante as conversas deles. No WhatsApp dele com ela, encontrei mensagens onde ele comentava sobre meus investimentos, minha herança da minha mãe, até detalhes sobre meu ciclo menstrual e nossa vida sexual. Helena está naqueles dias difíceis do mês, então vou poder ficar com você até mais tarde hoje, escreveu ele para Carla em março de 2023. Minha esposa herdou quase 1,5 milhão da mãe dela, mas é muito conservadora com investimentos, comentou ele com Mônica em maio do mesmo ano. Helena não sabe transar direito, é muito técnica e sem imaginação, disse para Fernanda em julho. Até amigos nossos estavam envolvidos ativamente na farsa e sabiam de todos os relacionamentos extraconjugais. Descobri através das conversas que Marcos e Paula, casal que frequentava nossa casa há 6 anos e que eu considerava amigos verdadeiros, sabiam de todos os relacionamentos paralelos e até mesmo ajudavam Roberto com álibis elaborados. Obrigado por confirmarem para Helena que eu estava com vocês ontem assistindo o jogo.
dizia uma mensagem de agradecimento que ele mandou para Marcos após uma de suas reuniões de trabalho, que na verdade foi jantar romântico com Mônica. Vocês são amigos verdadeiros, me ajudam a manter a paz em casa enquanto resolvo minha vida emocional, escreveu para Paula em outra ocasião. Senti uma fúria visceral que nunca experimentei em minha vida inteira. Uma raiva que começava no estômago como uma queimação ácida e subia como lava vulcânica pela garganta, me deixando com vontade de gritar, quebrar coisas, confrontar ele imediatamente no meio da madrugada. Pensei em todos os anos que desperdicei, acreditando numa mentira elaborada, todos os sacrifícios que fiz por um casamento que existia só na minha cabeça. Pensei em todas as vezes que cancelei compromissos pessoais para ficar em casa com ele, todas as oportunidades profissionais que recusei para preservar nosso casamento, todo o dinheiro que suei para ganhar sendo desviado sistematicamente para sustentar as aventuras extraconjugais dele com mulheres mais jovens. Pensei em todos os anos que desperdicei sendo fiel a um homem que me traía sistematicamente e metodicamente há 4 anos. Todas as vezes que recusei convites de pretendentes interessados, cancelei viagens com amigas, abri mão de experiências pessoais porque era casada e tinha responsabilidades conjugais sérias. Todas as noites que dormi ao lado de alguém que estava vivendo uma vida dupla, na verdade tripla, extremamente complexa e calculista. Todas as manhãs que acordei feliz, pensando que tinha um casamento sólido, enquanto ele planejava encontros românticos com outras mulheres, usando o dinheiro que eu ganhava trabalhando. Ele usava meu nome e meus dados pessoais em contratos e operações que nunca vi nem autorizei. O detetive descobriu que Roberto havia usado fraudulentamente minhas informações pessoais, CPF, RG, comprovante de renda, até mesmo cópias da minha carteira de trabalho, para contratar empréstimos bancários no Santander e no Itaú, financiamentos de veículos na concessionária Honda e até mesmo um cartão de crédito Platinum do Bradesco que eu desconhecia totalmente. Meu CPF estava negativado em 89.200 reais, por dívidas que nunca contraí, todas relacionadas aos gastos elaborados dele com as amantes. Financiamento de um Honda Civic 2022 que ele deu de presente para Carla, empréstimo pessoal de 35 mil que usou para pagar uma viagem de 15 dias para a Europa com Mônica, cartão de crédito com limite de 25 mil que usava exclusivamente para gastos com Fernanda. Falsificou minha assinatura em documentos oficiais que comprometiam seriamente meu patrimônio pessoal e familiar. Encontrei no cofre da casa, que ele pensou que eu não sabia a combinação, 2505, data do nosso casamento, contratos bancários onde minha rubrica falsificada autorizava transferências de cotas dos meus investimentos em CDBs e fundos DI para contas controladas exclusivamente por ele. Até mesmo o apartamento que herdei da minha mãe em Niterói estava sendo usado como garantia real em operações financeiras arriscadas que eu jamais aprovei ou soube que existiam. Roberto havia usado o imóvel como colateral para empréstimos de 150 mil reais no Banco do Brasil sem meu conhecimento, dinheiro que foi usado para investimentos em negócios próprios. Na verdade, para sustentar o padrão de vida luxuoso dos relacionamentos paralelos. A vida dupla, na verdade quádrupla, era extremamente complexa e meticulosamente organizada como uma operação militar. Roberto mantinha 3 agendas paralelas detalhadas. Uma agenda oficial comigo, uma agenda específica com cada amante e uma 4ª agenda social que mostrava para qualquer pessoa que questionasse sua rotina ou quisesse confirmar algum compromisso. Cada relacionamento tinha promessas específicas de futuro, presentes regulares escolhidos de acordo com o perfil de cada mulher, até mesmo planos de moradia individualizados e datas de casamento já definidas. Para Carla, casamento em dezembro de 2024. Para Mônica, união estável em março de 2025. Para Fernanda, convivência experimental a partir de junho de 2024. Até nossa casa estava em risco real de ser perdida para o banco. Descobri que Roberto havia usado nosso imóvel como garantia para múltiplos empréstimos que financiavam seu estilo de vida múltiplo e dispendioso.
Se eu morresse ou ficasse incapacitada por doença, tudo seria transferido automaticamente para ele através de um seguro de vida que contratou em meu nome, e ele já tinha documentos preparados juridicamente para vender tudo e começar vida nova, provavelmente com a amante que oferecesse melhor perspectiva financeira. Deixa o like se você ficou com ódio mortal desse marido psicopata, porque o que descobri depois foi ainda mais chocante e calculista. A frieza emocional, o planejamento de longo prazo, a forma sistemática como ele estava destruindo completamente minha vida, enquanto eu me matava de trabalhar para sustentar não só ele, mas também os relacionamentos luxuosos dele com 3 outras mulheres simultaneamente. A esposa dedicada, confiante e apaixonada tinha morrido definitivamente naquele momento de descoberta brutal. A Helena que acreditava no amor verdadeiro, na parceria honesta, na possibilidade de construir algo sólido e duradouro com alguém, havia sido brutalmente assassinada pela verdade cruel que descobri numa madrugada fria de dezembro. No lugar dela, nasceu uma mulher determinada que decidi que ia destruir meticulosamente a vida dele da mesma forma calculista e sistemática que ele havia destruído a minha durante 4 anos. Ia usar as mesmas armas que ele usou contra mim: paciência, planejamento detalhado e a vantagem estratégica de conhecer intimamente todos os pontos fracos do adversário. Mas antes de agir impulsivamente, precisava de provas irrefutáveis e legalmente válidas que garantissem minha vitória completa e irreversível no confronto final que estava por vir. Porque dessa vez eu não ia apenas me divorciar, ia destruir completamente a vida dele e garantir que ele pagasse caro por cada centavo roubado e cada mentira contada. Fingi que não sabia absolutamente nada durante 4 meses inteiros de tortura psicológica. Foi a atuação mais difícil da minha vida. Continuar sendo carinhosa quando ele chegava em casa depois de estar com as amantes. Fazer perguntas interessadas sobre o trabalho dele, sabendo que eram mentiras. Até mesmo ser íntima fisicamente quando meu corpo rejeitava completamente tocar nele. Cada beijo falso, cada "como foi seu dia, amor", era parte de uma estratégia maior que estava construindo silenciosamente. Continuei sendo a esposa perfeita e dedicada, enquanto documentava meticulosamente cada movimento, cada mentira, cada inconsistência dele. Preparava o jantar favorito quando ele voltava das reuniões de trabalho. Massageava suas costas tensas quando ele se queixava de cansaço, até mesmo iniciei algumas relações íntimas para parecer que nosso casamento estava completamente normal e harmônico. Tudo isso enquanto internamente planejava sua destruição completa e irreversível, estudando cada palavra dele, cada reação, cada padrão de comportamento que poderia usar contra ele no momento certo. Era como viver com o inimigo dentro de casa, fingindo amor enquanto preparava uma guerra silenciosa. Instalei spyware profissional no computador e no celular dele através de um aplicativo militar que Luciana, amiga especialista em segurança digital corporativa, me ensinou a usar discretamente. O programa se chamava FlexiSpy. Custou $800 e me dava acesso completo a todas as conversas, todas as ligações, localização GPS em tempo real, até mesmo acesso às câmeras e microfone remotamente. Passei a ter acesso em tempo real a absolutamente tudo. Horários exatos dos encontros, conversas íntimas com cada amante, planejamento de viagens, discussões sobre dinheiro, até mesmo as mentiras que ele inventava sobre mim para cada uma delas. Era como ter um dossiê atualizado 24 horas por dia de todas as atividades dele. Gravei conversas comprometedoras usando um gravador digital ultra miniatura de R$ 350 que comprei num site especializado em equipamentos de investigação particular. O dispositivo era do tamanho de uma moeda e tinha autonomia de 48 horas contínuas, qualidade de áudio profissional que captava conversas a até 15 metros de distância.
Quando Roberto chegava em casa às 22 e me contava mentiras elaboradas sobre onde esteve, eu o incentivava carinhosamente a dar detalhes específicos, fingindo interesse amoroso genuíno. Conte mais sobre essa reunião importante, amor. Como foi a apresentação? O cliente aprovou sua proposta? E ele elaborava as mentiras com prazer enquanto eu gravava cada palavra comprometedora. Procurei a melhor e mais temida advogada de divórcio de toda a cidade. Doutora Márcia Regina Albuquerque, 52 anos, conhecida no fórum por ser absolutamente implacável em casos de infidelidade e apropriação indébita conjugal. Tinha estatísticas impressionantes. 94% dos casos ganhos, média de 280 mil em indenizações conseguidas, especializada em homens infiéis e manipuladores. Marquei consultas estratégicas em horários que Roberto estava trabalhando, sempre às 14h30 das terças-feiras, pagando os honorários iniciais de R$ 8.500 com dinheiro de uma conta poupança antiga no Banco do Brasil, que ele não sabia que existia desde 2018. Doutora Márcia ficou impressionada com o nível de documentação que eu estava reunindo. Helena, em 25 anos de advocacia matrimonialista, nunca vi uma cliente tão organizada e estratégica. Elogiou ela durante nossa terceira consulta. Com esse material que você está coletando, vamos conseguir não só o divórcio, mas também indenização substancial e até mesmo processo criminal por estelionato e apropriação indébita. Contratei um contador forense especializado em investigação patrimonial para rastrear completamente nossa situação financeira real. Dr. Antônio Carlos Mendonça, CRC há 28 anos, especialista em perícia contábil judicial, fez um trabalho de investigação detalhado que durou 6 semanas e custou R$ 12.700. Doutor Antônio descobriu não só o dinheiro desviado que eu já conhecia, mas também esquemas muito mais complexos e elaborados. Roberto havia criado uma empresa fantasma, a AC Consultoria Empresarial LTDA, para justificar alguns gastos e lavar dinheiro desviado. Estava superfaturando despesas da empresa onde trabalhava e embolsando a diferença. Até mesmo tinha uma conta offshore nas Ilhas Cayman que eu desconhecia completamente. Transferi dinheiro em segredo para contas novas que abri em bancos digitais onde nunca tivemos relacionamento. Nubank, Inter, C6 Bank. Aos poucos, fui sacando para gastos pessoais quantias aparentemente normais de R$ 3.000 a R$ 5.000, que Roberto não questionava, depositando esse dinheiro nas contas de emergência que seriam fundamentais para minha independência financeira durante o processo. Em 3 meses de movimentações cuidadosas, tinha R$ 47.800 guardados que Roberto não sabia que existiam, distribuídos estrategicamente em 5 bancos diferentes para garantir que ele não conseguisse bloquear ou rastrear se descobrisse algo. Esse dinheiro seria minha reserva de guerra para honorários advocatícios e custos do divórcio. Protegi minha herança, transferindo todos os investimentos para contas individuais em outros bancos, onde Roberto não tinha acesso nem procuração. Usei uma procuração antiga que minha mãe havia me dado antes de morrer para fazer movimentações que aparentavam ser decisões dela tomadas antes do falecimento. Tecnicamente legal, já que eu era a única herdeira e o inventário ainda não havia sido totalmente finalizado na Receita Federal. Movimentei 650 mil riders dos meus CDBs para uma conta exclusiva no Banco Safra, 380 mil riders para fundos DI no BTG Pactual e 290 mil riders para Tesouro Direto numa conta da XP Investimentos. Todo o dinheiro da herança ficou protegido em instituições onde Roberto não tinha nenhum tipo de acesso ou conhecimento. Criei situações específicas para flagrar mentiras dele e coletar evidências sonoras. Amor, encontrei Marcos hoje na padaria e ele disse que vocês não se viram segunda-feira. Onde você estava mesmo? Quando Roberto entrava em contradição óbvia, eu fingia confusão inocente. Deve ter sido engano meu ou de datas. Desculpa, meu amor,
mas estava anotando cada inconsistência num caderno codificado. Deixei ele se incriminar sozinho, criando oportunidades estratégicas para mentiras desnecessárias e facilmente verificáveis. Roberto, vi uma cobrança estranha no cartão de crédito. O que foi esse gasto de 800 reais no restaurante La Vista na quinta-feira passada? Quando ele inventava explicações elaboradas, eu já sabia a verdade através do detetive, que havia levado Mônica para um jantar romântico. Cada mentira era mais uma prova documentada contra ele. Comecei a questionar gastos de forma aparentemente ingênua e preocupada com o nosso futuro. Amor, nossa conta conjunta está sempre com saldo baixo no fim do mês. Será que estamos gastando demais com coisas supérfluas? Estou preocupada com nossa aposentadoria. Isso o fazia criar planilhas falsas e justificativas elaboradas que eu fotografava secretamente como evidência de como ele manipulava nossa situação financeira. Fazia perguntas aparentemente inocentes que o deixavam visivelmente nervoso e suando frio. Roberto, tive um pesadelo estranho que você tinha outra mulher e estava me enganando. É bobagem minha, né? Você me contaria se algo estivesse errado no nosso casamento, não é? Ele ficava gago, começava a suar, evitava contato visual e eu observava cada microexpressão facial de culpa e nervosismo. Que isso, Helena? Você sabe que só amo você na minha vida. As reações físicas dele eram tão reveladoras quanto as palavras. Respiração acelerada, mãos trêmulas, voz um tom mais aguda, movimento involuntário de coçar o pescoço. Eu estava aprendendo a ler os sinais corporais da mentira em tempo real. Preparei nossos 2 filhos adotivos, Júlio, de 14 anos, e Mariana, de 16, sem traumatizar, mas criando consciência crítica sobre honestidade e lealdade familiar. Filhos, o que vocês fariam se descobrissem que alguém muito próximo de vocês não é quem parece ser? Como lidariam se descobrissem que uma pessoa importante estava mentindo sobre coisas sérias? Conversas filosóficas aparentemente abstratas sobre integridade, caráter, valores familiares. Eles já estavam notando mudanças sutis no comportamento do pai. Chegadas mais tardias, conversas telefônicas secretas, nervosismo quando questionado sobre trabalho, até mesmo mudanças no guarda-roupa e uso de perfumes diferentes. Mãe, por que o papai Roberto anda tão estranho ultimamente? Perguntou Mariana numa tarde de sábado. Documentei absolutamente tudo pensando na guarda judicial e no bem-estar emocional das crianças. Fotografei as conversas do celular dele, onde Roberto falava mal de mim para as amantes, incluindo comentários extremamente depreciativos sobre minha capacidade como mãe e pessoa. Helena é neurótica e controladora com as crianças. E eles vão ficar muito melhor só comigo quando eu me separar. Foram algumas das pérolas que encontrei e arquivei como evidência. A Helena não sabe educar filhos, é muito rígida e sem carinho, escreveu ele para Fernanda em agosto de 2023. As crianças só me obedecem porque têm medo dela, não por respeito, comentou com Carla em setembro. Cada mensagem depreciativa foi impressa, arquivada e catalogada cronologicamente para usar no processo de guarda. Reconectei estrategicamente com amigas antigas que Roberto havia me afastado ao longo dos anos de casamento. Liguei para Sandra, minha melhor amiga da faculdade de contabilidade. Oi, Sam. Sei que sumiu por muito tempo, mas estou voltando a ter vida social. Saudades de você. Marquei almoços regulares, retomei relacionamentos importantes, criei uma rede sólida de apoio emocional que seria fundamental para enfrentar o que estava por vir. Reconectei com Patrícia, minha irmã mais nova. Pati, quero conversar mais com você sobre vida, relacionamentos, futuro. Sinto que preciso de mais família na minha rotina. Voltei a ligar para primas distantes, colegas de trabalho antigas, até mesmo vizinhos com quem tinha perdido contato por causa do isolamento que Roberto promoveu durante anos. Minha família me apoiou integralmente quando contei parcialmente a situação, sem revelar ainda os detalhes mais chocantes. Irmã, sempre desconfiei desse homem, mas você estava tão apaixonada que não queria ver os sinais óbvios.
disse meu irmão Carlos com sinceridade durante um almoço. Roberto sempre foi charmoso demais, prestativo demais. Homem assim geralmente está compensando alguma culpa. Minha irmã mais nova, Patrícia, me ofereceu suporte financeiro incondicional, se eu precisasse. Helena, você não está sozinha nessa situação. A família te ajuda no que precisar. Dinheiro, advogado, casa para morar, cuidar das crianças, só fala o que você precisa. Ter essa rede de apoio foi fundamental para minha coragem de continuar com o plano. Se você quer ver esse marido psicopata se dando muito mal, compartilha esse vídeo, porque a estratégia que montei foi meticulosa, certeira e absolutamente devastadora. Durante 4 meses inteiros, fingi ser a mesma Helena submissa e confiante enquanto construía um dossiê jurídico completo de 847 páginas, que provava não só infidelidade conjugal, mas também apropriação indébita, falsificação de documentos, estelionato qualificado e até mesmo lavagem de dinheiro. Ele estava começando a ficar desconfiado porque comecei a fazer perguntas mais diretas e específicas sobre nossa situação financeira detalhada. Helena, por que esse interesse repentino em conferir extratos bancários e acompanhar investimentos? Respondi estrategicamente que estava preocupada com nosso planejamento de aposentadoria depois de ler um artigo sobre previdência privada. Quero ter certeza absoluta que estamos no caminho certo para nossa velhice, meu amor. Isso o tranquilizou temporariamente. Percebi claramente que suspeitava que eu sabia de algo quando ele mudou a senha do celular para biometria. Começou a ser muito mais cuidadoso com conversas telefônicas, sempre saindo de casa para atender ligações importantes. Fechava o notebook imediatamente quando eu chegava perto. Até mesmo mudou alguns padrões básicos de horário para confundir meu controle. Mas era tarde demais para ele tentar se proteger. Eu já tinha informações suficientes, evidências irrefutáveis e provas documentais para destruí-lo completamente. O spyware continuava funcionando perfeitamente e eu acompanhava em tempo real todas as tentativas dele de esconder rastros. Chegou finalmente a hora do confronto final, quando recebi o diagnóstico devastador de pneumonia grave bilateral em março de 2024. Internada no Hospital São Lucas, vulnerável fisicamente e aparentemente indefesa, Roberto mostrou sua verdadeira face cruel pela primeira vez em 16 anos de casamento. E foi exatamente nesse momento de aparente fragilidade e dependência que executei o golpe final mortal que preparei meticulosamente durante 4 meses de atuação e estratégia. O momento perfeito, quando ele se sentiria mais confiante e poderoso, seria também o momento da sua destruição completa e irreversível. Coloquei todas as 847 páginas de provas na mesa da enfermaria hospitalar no dia que recebi alta médica. Roberto veio me buscar no Hospital São Lucas, fingindo ser o marido preocupado e dedicado. Trouxe um buquê de rosas vermelhas e até mesmo chorou algumas lágrimas falsas convincentes quando o Dr. Henrique explicou que eu quase morri e passei 5 dias na UTI em estado crítico. Doutor, eu não saberia viver sem minha Helena preciosa, dramatizou ele com voz embargada. Se soubesse o que eu tinha preparado meticulosamente para aquele momento. Chamei ele para uma conversa séria sobre nosso futuro, assim que chegamos em casa, e eu recuperei as forças básicas. Roberto, quase morri de pneumonia. Isso me fez pensar profundamente sobre nossa vida, nosso casamento, nossos planos para os próximos anos. Ele se sentou carinhosamente ao meu lado na cama, segurou minha mão com falsa ternura e disse: "Fala tudo, meu amor. Estou aqui para te ouvir e apoiar no que precisar." A ironia cruel era que ele realmente não estava minimamente preparado para ouvir o que eu tinha a revelar depois de 4 meses de investigação profissional. A cara de pânico absoluto quando viu a primeira foto ampliada em alta resolução foi simplesmente impagável. "Roberto, você pode me explicar detalhadamente esta foto de você beijando Carla na porta do motel VIP em Copacabana no dia 23 de janeiro às 19h47? Coloquei a impressão colorida de 20 e 30 cm bem na frente do rosto dele.
As mãos dele começaram a tremer visivelmente. Helena, isso não é... Eu posso explicar essa situação. Mas antes que terminasse a frase patética, mostrei a segunda foto ainda mais comprometedora. Ele saindo do restaurante Zucca em Leblon de mãos dadas com Mônica, depois a terceira foto dele entrando no prédio de Fernanda carregando flores e uma garrafa de vinho. Tentou negar o absolutamente inegável com argumentos patéticos e desesperados. Helena, essas fotos podem ser montagem digital. Você sabe que tem muita tecnologia falsa na internet hoje em dia. Alguém está tentando prejudicar nosso casamento. Então, mostrei os prints organizados cronologicamente das conversas do WhatsApp com timestamps precisos e detalhes íntimos que só ele poderia saber. Roberto, como você explica logicamente esta mensagem que você mandou para Fernanda no dia 12 de março, às 22h15? Minha esposa está internada com pneumonia grave, vou poder passar a noite inteira com você sem me preocupar com o horário? Sua face ficou completamente branca. Mostrei cada foto comprometedora, cada conversa íntima, cada documento falsificado durante 2 horas e 40 minutos de apresentação organizada. O dossiê que preparei tinha exatos 847 páginas de evidências classificadas cronologicamente. 230 páginas de conversas de WhatsApp, 156 páginas de extratos bancários com marcações, 89 páginas de relatórios do detetive particular, 112 páginas de documentos falsificados, 78 páginas de fotografias comprometedoras, 182 páginas de perícias contábeis. Extrato bancário detalhado mostrando cada centavo desviado com data, valor, beneficiário e finalidade. Prints de conversas comprometedoras organizados por relacionamento e cronologia. Relatório completo do detetive particular com 340 fotografias, horários precisos, endereços visitados, gastos rastreados. Até mesmo fotos dele entrando e saindo da casa de cada amante em dias e horários específicos com precisão de GPS. Toquei as gravações de alta qualidade das mentiras que ele contou nos últimos 4 meses. Sua própria voz em áudio cristalino admitindo para Carla: Helena é uma idiota completa, nunca vai descobrir nada porque é muito focada no trabalho. Para Mônica: estou com ela só até conseguir transferir legalmente tudo para meu nome. Para Fernanda: minha esposa vai morrer cedo, ela tem problemas graves de saúde. Aí seremos só nós dois para sempre. Cada palavra estava gravada com clareza absoluta e legendada na tela. Reproduzi também as gravações das conversas dele comigo, mentindo sobre onde esteve. Estive numa reunião importante com clientes em Niterói, quando na verdade estava no apartamento de Carla. Participei de um treinamento da empresa até tarde, quando estava jantando romanticamente com Mônica. Fui visitar minha mãe no hospital, quando passou a tarde toda na casa de Fernanda fazendo sexo. Entrei com o pedido de divórcio litigioso por justa causa no Fórum Central na manhã seguinte às 8h30. Docora. Márcia havia preparado uma petição inicial juridicamente devastadora de 67 páginas, adulterismo comprovado com evidências fotográficas, apropriação indébita de patrimônio conjugal, falsificação de documentos oficiais, uso criminoso de informações pessoais, estelionato qualificado contra o cônjuge. Pedimos não só a separação total de bens sem direito à meação, mas também indenização substancial por danos morais no valor de 500 mil, mais indenização por danos materiais de 280 mil, referente ao dinheiro comprovadamente desviado, além de perda da guarda dos filhos por comportamento incompatível com o exercício do poder familiar. Ele perdeu automaticamente tudo que roubou de mim e muito mais através de decisão liminar. O contador forense havia rastreado 280.700 reais em desvios comprovados ao longo de 4 anos, muito mais do que eu imaginava inicialmente. A justiça bloqueou imediatamente todas as contas dele, incluindo a conta da empresa fantasma AC Consultoria Empresarial LTDA, e até mesmo a conta offshore nas Ilhas Cayman que descobrimos.
Roberto ficou literalmente sem acesso a qualquer dinheiro durante todo o processo judicial. Cartões bloqueados, contas congeladas, até mesmo o salário dele foi bloqueado para garantir o pagamento das indenizações. Teve que ir morar num hotel barato perto do trabalho porque perdeu acesso à casa e não tinha dinheiro para aluguel. As denúncias criminais que fiz simultaneamente junto à Polícia Federal e à Delegacia de Crimes Financeiros resultaram em investigação criminal completa. O uso dos meus dados pessoais para contrair empréstimos configurou crime de estelionato qualificado com agravante de vínculo conjugal. Falsificar minha assinatura em documentos financeiros foi enquadrado como crime contra o patrimônio e falsidade ideológica. Roberto foi indiciado em 5 inquéritos policiais diferentes: estelionato qualificado, apropriação indébita, falsificação de documento público, lavagem de dinheiro através da empresa fantasma e sonegação fiscal. A Polícia Federal apreendeu computadores, celulares, documentos e até mesmo fez busca e apreensão no apartamento de Carla, onde encontraram documentos comprometedores. Ele foi investigado rigorosamente pela Receita Federal, quando descobriram a empresa fantasma e os valores substanciais não declarados que gastava com as amantes. A vida dupla dele tinha movimentação financeira totalmente incompatível com a renda oficialmente declarada. Resultado devastador: R$89.400 em multas por sonegação fiscal deliberada. Mais de R$67.200 em juros de mora retroativos dos últimos 5 anos. A Receita ainda descobriu que ele sonegava há 8 anos, não só durante os relacionamentos extraconjugais. Tinha omitido herança de um tio, vendas de imóveis não declaradas, até mesmo uma sociedade empresarial oculta com um sócio em São Paulo. O buraco fiscal dele era muito maior do que apenas os desvios do nosso casamento. Consegui recuperar integralmente os $287 desviados através de decisão judicial definitiva, mais R$156.800 de indenização por danos morais, totalizando R$437.500 que foram depositados judicialmente na minha conta após bloqueio de todos os bens dele. A Justiça ainda determinou que ele pagasse R$89.200 de custas processuais e honorários advocatícios. A casa de 280 metros quadrados no Recreio ficou integralmente comigo, porque consegui provar que entrei com 80% do valor inicial e que ele quebrou gravemente o contrato matrimonial. O juiz Dr. Carlos Henrique entendeu que Roberto havia quebrado o contrato conjugal de forma dolosa e premeditada, perdendo qualquer direito à partilha dos bens adquiridos durante o matrimônio. Até mesmo o Honda Civic 2020 que usávamos, financiado no meu nome, mas usado principalmente por ele, foi transferido para minha propriedade exclusiva. Nossos investimentos conjuntos, conta poupança, até mesmo a casa de praia em Búzios, ficaram integralmente comigo por determinação judicial. Contei para todos os amigos em comum através de um grupo de WhatsApp, onde mandei um resumo executivo de 2 páginas das evidências principais. Pessoal, descobri que Roberto me traía sistematicamente com 3 mulheres há 4 anos e desviou quase R$300.000 da nossa conta para sustentar relacionamentos paralelos. Estou me divorciando e processando criminalmente. Quem realmente é meu amigo vai entender e me apoiar nesse momento difícil. A reação foi de choque absoluto, seguido de apoio unânime a mim. Helena, sempre achei estranho alguns comportamentos dele, disse Cristina. Que horror! Você não merecia isso, comentou João Paulo. Estamos aqui para o que precisar, escreveu Luciana. Marcos e Paula, que eram cúmplices dele, foram expulsos do grupo e cortados do nosso círculo social definitivamente. A amante Carla descobriu que não era única quando ela mesma me ligou chorando desesperadamente. Helena, eu não sabia que ele estava com outras também simultaneamente. Ele me disse que vocês estavam separados há anos, que era só questão de tempo para oficializar o divórcio. Mostrei para ela prints das conversas dele com Mônica e Fernanda no mesmo período. O castelo de cartas desabou para todas as envolvidas. Mônica também me procurou revoltada.
Ele me prometeu casamento. Disse que você tinha problema mental e que o casamento era só formalidade. Fernanda chorou quando soube que ele tinha prometido vida em comum para 3 mulheres diferentes com datas específicas. Todas se sentiram usadas, enganadas e humilhadas publicamente. As crianças entenderam perfeitamente quem era o verdadeiro caráter do pai quando viram as evidências resumidas que preparei adequadamente para a idade deles. Papai Roberto mentiu para nossa família durante anos. Tirou dinheiro que era nosso para gastar com outras mulheres que não eram nossa família. Expliquei de forma didática, sem usar termos inadequados. Júlio, de 14 anos, disse com maturidade impressionante: "Mãe, eu já desconfiava que algo estava muito errado." Ele sempre mudava de assunto quando perguntávamos sobre dinheiro da casa. Mariana declarou: "Agora entendo por que ele ficava nervoso quando você fazia perguntas sobre o trabalho dele. Ele estava mentindo o tempo todo." Escolheram unanimemente ficar comigo após uma audiência especial no fórum, onde o juiz conversou individualmente com cada um deles. Mariana declarou ao magistrado: "Doutor, quero ficar com minha mãe. Ela sempre foi honesta conosco, trabalhou muito para sustentar nossa família. Meu pai... Eu perdi completamente a confiança nele depois de saber das mentiras todas." Roberto perdeu inclusive o direito de visitas não supervisionadas por ter usado sistematicamente as crianças como álibi para seus relacionamentos extraconjugais. "Vou ficar em casa cuidando das crianças", quando na verdade saía para encontrar amantes. O juiz considerou isso manipulação grave e determinou que só poderia ver os filhos na presença de um psicólogo judicial. Voltei a trabalhar como consultora financeira autônoma apenas 6 meses depois do divórcio finalizado. Minha reputação profissional não só não foi afetada, como melhorou significativamente. Pessoas admiravam minha capacidade de reconstruir a vida depois de uma traição tão elaborada e ter a coragem de enfrentar juridicamente um manipulador. Fechei contratos importantes com 3 empresas de grande porte só no primeiro trimestre trabalhando novamente. Auditoria completa na Petróleo Santos, 45 mil, consultoria financeira na construtora Almeida, 32 mil, e implantação de sistema contábil na Rede Farmácias Popular, 28 mil. Minha experiência com investigação financeira virou diferencial competitivo. Reconstruí completamente minha autoestima através de terapia semanal com doutora Vanessa Ribeiro e do apoio incondicional da família e amigos verdadeiros. "Helena, você é uma guerreira inspiradora", dizia minha terapeuta. Usou sua inteligência e determinação para sair de uma situação grave de abuso financeiro e emocional. Você é exemplo de força feminina. Hoje sei com absoluta certeza que sou uma mulher forte, inteligente e capaz de reconstruir minha vida quantas vezes for necessário. O processo de investigação e confronto, embora doloroso, me mostrou capacidades que nem imaginava ter: coragem, estratégia, persistência, organização. Descobri uma versão minha mais poderosa e determinada. Aprendi que mulher tem que ser independente sempre, não importa há quanto tempo está casada ou o quanto aparentemente confia no marido. Nunca mais vou colocar meu dinheiro em conta conjunta. Prometi solenemente para mim mesma. Nunca mais vou assinar documentos sem ler completamente. Autonomia financeira virou minha religião pessoal e profissional. Nunca mais vou abrir mão da minha autonomia por qualquer relacionamento. Aprendi que parceria verdadeira não exige que você se torne dependente, vulnerável ou submissa. Um homem que te ama de verdade quer te ver forte, independente, dona da sua própria vida. Roberto queria me ver submissa, controlada, previsível, e isso era exatamente o oposto do amor verdadeiro. Se você está num relacionamento tóxico e abusivo, inscreva-se no canal para mais histórias de libertação feminina, porque a cada dia que passa, mais mulheres estão acordando para a realidade. Não precisamos aceitar migalhas de carinho em troca da nossa dignidade. Não precisamos sustentar homem adulto que nos trata como empregada e ainda nos trai pelas costas friamente. Hoje sou livre, feliz e próspera,
e Roberto virou apenas uma lembrança ruim que me ensinou lições valiosas sobre meu próprio valor e capacidade de reconstrução. Roberto perdeu uma mulher que o amava incondicionalmente, que trabalhava intensamente para sustentar nossa família, que abriu mão de muitas coisas importantes por nosso casamento. Eu perdi um mentiroso compulsivo, um ladrão sistemático e um traidor calculista. Quem realmente saiu perdendo nessa história devastadora? Roberto hoje está morando numa pensão de R$ 800 mensais, dirigindo um Uno 2010 emprestado de um amigo, trabalhando como vendedor em uma loja de autopeças com salário de R$ 2.400. As 3 amantes o abandonaram quando descobriram a verdade sobre sua situação financeira real. Está respondendo 5 processos criminais e deve mais de R$ 200 mil entre indenizações e multas fiscais. Enquanto isso, estou numa casa própria de 280 metros quadrados, dirigindo um Honda Civic 2020, faturando entre 25 mil e 40 mil mensais como consultora autônoma, com mais de 1,8 milhão investidos, 2 crianças que me respeitam e admiram, e o mais importante, dignidade, autoestima e liberdade para escolher meu próprio futuro.